Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai trazer um pouco uma leitura diferente do que vocês estão acostumados em relação ao gráfico semanal do Bitcoin. Eu vou trazer uma nova leitura de olhar para o candle, uma leitura chamada Heikin Nash, que são grandes rastreadores de tendência, justamente para a gente buscar confluência sempre na nossa tomada de decisão, sempre olhando o macro, sempre olhando ao longo prazo, e vai ajudar então a gente a ter essa confluência. E vocês também vão ver que por esse indicador, entre aspas, posso chamar dessa forma, vocês vão notar que a gente está vivendo aí realmente uma possível reversão de tendência de um downtrend para um uptrend, para uma possível tendência de alta. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. Eu faço análise todos os dias lá, o Rodrigo também, Mário, Bruno mandam novidades. Além do que, é claro, a gente tem live toda semana privada lá e vídeos exclusivos também. Isso toda semana, pelo menos aí de 2 a 3 vídeos exclusivos ou lives. Então dá uma olhada, o link tá na descrição do vídeo. Mas vamos começar aqui, porque hoje a gente vai fazer uma leitura aqui no gráfico semanal para tentar entender qual é o momento que o Bitcoin está passando. A gente vinha de um movimento positivo, um movimento ascendente. Semana passada para cá a gente está meio ali lateralizando. Então vamos dar uma olhada como é que a gente tá. E hoje eu vou trazer aqui no canal uma leitura diferente um pouco em relação ao gráfico, um pouco em relação aos candles, às velas que a gente está acostumado a ver. Eu vou fazer uma leitura aqui que é chamada leitura Heikin Nash. Heikin Nash é um candle, é uma leitura, é uma vela que foi desenvolvida pelos japoneses, é uma leitura de candles japoneses, e basicamente ela tem como principal objetivo tirar ali o barulho, tirar ali os ruídos que a gente vê, por exemplo, nesse gráfico. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, óbvio, e também são grandes rastreadores de tendência. Eu encaro eles até mesmo como mais um indicador do que propriamente aí uma análise gráfica, do que propriamente uma leitura de candlestick específica. Então, por exemplo, aqui a gente tem o gráfico do Bitcoin, é o gráfico semanal do Bitcoin normal, como a maioria conhece. E se eu botar aqui em relação ao candle Heikin Nash, vocês vão ver que ele dá aí uma diminuída no ruído, ele fica mais claro, ele fica mais limpo, você consegue ver as tendências mais bem definidas. E esse, para mim, pelo menos, é o grande objetivo aí do Heikin Nash, você consegue visualizar melhor as tendências. Então agora que a gente já viu aqui mais ou menos como é que funciona a diferença, aqui rastreadores de tendência são ótimos indicadores, o gráfico fica mais limpo, sem barulho, sem ruído. Vamos entender rapidamente como é que se formam então essas velas, porque ela tem uma formação diferente em relação ao candlestick normal, a vela normal. Aqui na vela normal, uma vela simples abre aonde terminou o último candle, a gente tem a máxima da semana, a gente tem a mínima da semana e a gente tem o fechamento normal conforme o preço varia aí, conforme a gente tem o price action. Agora, o Heikin Nash, ele tem aí uma formação diferente, que é justamente o que eu separei aqui pra gente, para ficar mais claro. Então a gente tem a abertura do Heikin Nash, ou seja, a abertura da vela que nós estamos, por exemplo, ontem às 9 horas da noite, nós abrimos outra vela no gráfico semanal, certo? Então, essa nova vela, ela sempre é a média, como eu botei aqui em fórmula, ela sempre é a média da abertura e do fechamento da vela anterior. Então vocês notam aqui que ela sempre está no meio aqui, ela sempre é a média da abertura e do fechamento do Heikin Nash anterior. Por isso eu botei aqui -1. HA, ou seja, Heikin Nash Open -1. Ou seja, Heikin Nash abertura -1 mais a abertura do Heikin Nash anterior dividido por 2 é a média simples, então essa é a abertura. E agora passando pro fechamento do Heikin Nash, ele é nada mais do que uma média simples, ou seja, dividido por 4 entre 4 fatores, que é a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima do preço atual, do candle atual. Então por isso que eu boto aqui em 0. A máxima do Heikin Nash, ou seja, qual é a máxima aqui, essa sombra, qual é o máximo valor que ela chega, a gente acha pelo maior valor entre esses que estão aqui. Então, qual é o maior valor? O maior valor é a máxima que o preço chegou, o maior valor é a abertura ou o maior valor é o fechamento? Qual desses for o maior valor, a gente vai ter aí então a máxima do Heikin Nash. Então, a gente vê aqui que não necessariamente a máxima
obviamente vai ser sempre a máxima. Por quê? Porque a abertura e o fechamento, como vocês viram, eles têm uma fórmula específica. Então não necessariamente sempre a máxima que o preço chegar vai ser a máxima do Heiken Ash, porque a abertura e o fechamento a gente acha através de fórmula e não na vela normal. E a mínima é a mesma coisa, só que em relação à mínima. Então a mínima do Heiken Ash vai ser a mínima que o preço chegou, vai ser a abertura ou o fechamento, mais uma vez, achados por essas fórmulas que eu botei aqui. Então a gente tem a mínima, é o menor valor dentre esses. Então essas são as fórmulas, só para vocês entenderem como são formados. E aqui as leituras que começam a ser a mais importantes. A gente tem aí uma tendência de alta, eu diria por esse gráfico, ou uma tendência de alta mais bem definida. O que a gente quer ver em uptrends são velas largas, são sombras superiores e sem sombra inferior. Então muito similar aqui, esse movimento ele ilustra bem aqui o que seria o ideal para um uptrend. Então são velas largas, sem sombra inferior e com sombra superior altas, com sombra superior grande. Então o downtrend é o contrário, basicamente é a mesma coisa que o uptrend, só que em relação à tendência de baixa. Então a gente consegue rastrear mais facilmente o que a gente quer ver aí em tendências de baixa claras e bem definidas. São corpos largos de vela, como por exemplo essa aqui. A gente não quer ver uma sombra superior e a gente quer ver uma sombra inferior. Então basicamente é isso em relação ao Heiken Ash. E agora vamos para a prática, que com certeza vai ficar mais fácil e até porque principalmente vai auxiliar muito a uma possível tendência atual que a gente está virando no mercado de 3 semanas para cá. Vocês notam, aqui a gente começou o ciclo de 2020, 2021 e vocês notam que a gente vinha aí de uma tendência não tão bem definida no mercado em relação ao gráfico semanal. É sempre bom lembrar também, como a maioria dos indicadores, quanto maior a janela que você está olhando, mais assertivo sempre vai ser o indicador. Então, se a gente pegar um sinal no gráfico mensal, ele sempre vai ter tendência de mais acerto do que no gráfico diário, do que no gráfico de 4 horas. É um sinal mais forte, entre aspas. No Heiken Ash não é diferente, a gente vai começar aqui pelo gráfico semanal. A gente vinha de um período aqui, então, meio sem tendência. Embora a gente conseguisse surfar aqui algumas semanas, vocês notam que realmente quando a vela semanal ela flipa aqui pro vermelho, a gente vê uma sombra superior e a gente começa a entrar no downtrend. Mas digamos que isso aqui todo foi um movimento sem tendência, e quando a gente conseguiu fazer um uptrend mais claro, a gente nota que realmente pelo Heiken Ash ele fica muito claro aqui uma tendência de alta bem definida para você surfar a tendência. A gente começa a ver aqui, por exemplo, no momento que a gente estava meio sem tendência, a gente começou a ver uma primeira vela verde aqui, com uma sombra ainda inferior. Se eu der zoom aqui vocês vão conseguir notar, ainda tem uma sombra inferior, mas começa a ter uma vela verde com uma sombra superior legal, com uma sombra superior ok, e porém ainda com uma sombra inferior. Na segunda vela aqui, nesse momento, a gente já começa a ver que esse candle aqui ele não tem uma sombra inferior e ele tem uma sombra superior. Então nesses dois momentos aqui, a gente começa já a ver uma possível reversão de tendência, até que no terceiro candle a gente tem realmente uma confirmação, 3 candles consecutivos verdes, 2 candles sem sombra inferior e candles com sombras largas. Então aqui a gente já poderia ter um indicativo aí de uma possível tendência mais clara, mais bem definida. Foi isso que aconteceu. Nos outros meses a gente vem aqui, realmente tem um uptrend aqui muito significativo, principalmente aqui, todas essas semanas que a gente teve corpos largos, todas praticamente aqui sem sombra inferior, como vocês notam, e a maioria com sombra superior. É exatamente isso que a gente quer ver, como eu botei aqui na planilha, em relação ao uptrend. É óbvio que a gente tem momentos aqui de ruídos, sempre que a gente vê um doji, esses candles que tem sombra inferior e superior para os dois lados, e tem o corpo pequeno, o corpo exprimido, aqui é o chamado doji também, pelo candlestick normal, isso aqui pode indicar uma reversão de tendência. Então aqui realmente a tendência ficou sem definição, até que nós voltamos a fazer barras verdes, e essa barra aqui realmente é a barra que a gente busca no gráfico aqui do Heiken Ash para ter uma tendência clara e bem definida, uma barra com corpo largo, sem sombra inferior e com sombra superior. Então a leitura Heiken Ash é isso. A gente já começa a ver também que a gente viu aqui em relação ao primeiro topo de 65 mil dólares, uma possível inversão de tendência mais ou menos aqui, nesse momento aqui a gente viu uma vela verde com muita sombra inferior e sombra superior, mais uma vez o chamado doji aqui ele pode indicar uma reversão de tendência, e aí sim nesse candle aqui realmente a gente viu
um downtrend mais claro, digamos, um possível início de downtrend mais claro, porque é uma barra com corpo significativo, com sombra inferior e sem sombra superior. Então, nesse momento aqui, juntando esses dois, realmente é um grande alerta aqui para você ligar em relação ao Heikin Ash. É sempre bom frisar que não existe indicador mágico, não adianta você achar. Tem gente que tem vários estudos de pessoas que pegaram Heikin Ash, a pessoa fica um pouco encantada no início, aí começa a entrar lá no tempo gráfico, um diário, 4 horas, 5 minutos para fazer leitura, começa a fazer day trade achando que vai ficar rico. Não é assim que funciona com nenhum indicador, não é só com Heikin Ash, é com nenhum indicador. Eu estou estudando mais a fundo o Heikin Ash justamente porque eu quero somar a confluência de uma grande tendência, já que eles são grandes rastreadores de tendência, principalmente em gráficos macros, a partir do semanal, 2 semanas e no mensal. Então, eles vão me servir muito como confluência já para minha principal estratégia. Eu tenho minha principal estratégia, já abri aqui no canal, no curso eu explico a fundo, que é em relação a dollar cost average com intensidade, tanto de compra como de realização, e eu busco on-chain para confluência em intensidade, a dosar ali a intensidade nessa estratégia. O Heikin Ash, ele também, eu estou estudando para implementar ele na minha estratégia, justamente para ter mais confluência junto com o on-chain da minha estratégia principal. Então, tanto o on-chain como o Heikin Ash, eu estou implementando na minha estratégia para gerar a confluência aí de intensidade. Então, aqui a gente teve um downtrend muito bem definido, barras vermelhas, barras grandes, barras largas, sem sombra superior e com sombra inferior aqui. Então isso aqui é um downtrend clássico e nesse momento aqui vocês notam que a gente também viu um possível doji aqui, porque o primeiro candle vermelho, obviamente, depois desse aqui, que a gente também teria que ficar ligado ali, esse aqui também foi um doji, mas no candle seguinte continuou aqui em relação ao Heikin Ash ao downtrend, mas nesse momento aqui de novo a gente teria que ligar aí um possível sinal de alerta para reversão, um doji no gráfico semanal, e no candle seguinte a gente viu aí um candle de alta clássico pelo Heikin Ash, o que a gente quer ver no uptrend, que é justamente corpo largo, sem sombra inferior mais uma vez e com uma sombra superior significativa. Então a gente surfou aqui a tendência por várias semanas, mais uma vez doji aqui, ou seja, mais uma possível reversão de tendência, sempre que aparece um doji, o candle seguinte realmente confirmou, porque a gente, apesar de ter visto uma sombra superior curta, foi um candle vermelho, um candle com corpo ok, com uma sombra inferior larga, surfamos por 1, 2 semanas, depois mais uma vez um doji aqui, e no candle seguinte um candle de alta clássica, aqui sem sombra inferior, sombra superior e corpo largo. Então o Heikin Ash, eles são grandes rastreadores de tendência, aqui mais uma vez para cima, topo de 69 mil dólares, depois do topo aqui, que foi um candle de força verde, aqui uma barra, com um corpo largo sem sombra inferior e com uma sombra superior, o que a gente viu depois foi o que? Foi mais um doji aqui, poderia indicar uma reversão de tendência, e a gente surfou aqui essa tendência de baixa, essa aqui foi bem mais clara, vocês notam aqui que nesses 3 primeiros candles a gente teve uma reversão, e nesses 2 aqui candles fortes de baixa, sem sombra superior, com sombra inferior e corpo largo. Então isso aqui realmente é uma confirmação aqui muito forte pra gente, mais uma vez, para buscar confluência, não existe indicador mágico, sempre busque confluência, até porque, por exemplo, a gente vê que não existe indicador 100% certo, senão simplesmente as pessoas seguiam ele e todo mundo estava milionário. Aqui, por exemplo, a gente teve um doji de possível reversão, a gente teve um candle de força aqui essa semana, só que a gente nota que o nosso uptrend não veio aqui. Então a gente teve aqui um grande período de indefinição, vários dojis aqui não conclusivos, e de 2 semanas para cá, na verdade 3 semanas para cá, o que a gente tá vendo é uma possível aí reversão de novo de tendência. Chegamos finalmente onde nós estamos, então nós tivemos um candle doji aqui mais uma vez, possível reversão de tendência, que era tendência de baixa, como a gente estava vendo aqui nesse downtrend. Então a gente viu aqui um possível doji, um doji verde, então um candle verde com doji, possível reversão de tendência, e aqui sim, isso aqui é um candle Heikin Ash de muita força, mais uma vez, corpo largo, sem sombra inferior e com sombra superior significativa. Isso aqui é o que a gente quer ver no Heikin Ash, e na semana passada a gente fez mais um candle de força verde. Então a gente tem 3 aqui de força, 3 impossíveis indicações de reversão de tendência. Vocês notam que se a gente buscar no passado uma confirmação com 3 candles, a gente consegue ter tendências mais claras aqui, pelo menos aí vocês notam aqui de 6 semanas. A gente já consegue ter aqui, sempre que a gente tem uma confirmação de 3 candles, uma tendência mais clara que a gente consegue surfar aí por algumas semanas. Se eu abrir aqui, notem como realmente
Ele é um gráfico mais clean, ele é um gráfico mais limpo para você conseguir surfar aí as tendências. Então eu vou explorar mais a fundo o Heiken Nash. Hoje o vídeo o objetivo é trazer o entendimento para vocês, que vocês entendam o que eu vou falar, principalmente no clube de membros. Eu quero trazer mais a fundo e esmiuçar a leitura, não só para o Bitcoin, mas também para o Ethereum e outras criptomoedas, porque é algo que tem me ajudado bastante a buscar confluência em relação à intensidade dos meus aportes. Vocês notam que é bem mais claro aqui. Sempre que a gente levar aqui... só para fechar aqui o gráfico semanal, e é óbvio que a gente busca confluência com outras coisas. E com o que eu busco também confluência antes do on-chain, antes da minha métrica de risco? Qual é a primeira confluência que eu tenho mostrado aqui para vocês? Nos últimos dias, mais uma vez, é a leitura simples do candlestick que a gente está acostumado aqui em relação ao Bull Market Support Band, que é, então, a gente conseguiu romper aqui também o Bull Market Support Bands, que são essas médias de ciclos. Mais uma vez, essas médias guiam o Bitcoin em ciclos de alta e em ciclos de baixa também. Elas que guiaram os últimos bear markets e os últimos bull markets. Então, o fato da gente ter rompido mais ou menos num movimento semelhante que a gente fez aqui no segundo movimento de alta do ano passado é algo muito significativo e positivo, que também dá confluência para a gente num grande universo de indicadores que você tem que analisar. Nos indicadores que você analisa, você sempre vai buscar confluência, e eu busco também aqui no candlestick normal, no gráfico, numa leitura normal do gráfico semanal. Como vocês sabem, a gente rompeu o Bull Market Support Bands aqui no gráfico semanal. Na semana passada, a gente testou aqui na risca essas médias móveis. Vocês notam aqui, na semana passada a gente testou essas médias móveis e o suporte foi respeitado. Isso é muito positivo. Então estamos abrindo aqui mais uma semana e acima do Bull Market Support Bands. Vamos ver como isso vai se desenvolver, mas isso aqui também gera uma confluência, justamente com uma possível reversão de tendência aqui no Heiken Nash para o gráfico semanal. E outra coisa, sempre que a gente joga para um espaço de tempo macro, a gente tem confirmações maiores. Historicamente, quando a gente pega aqui um mensal verde, ou seja, quando a gente está vindo aqui de um downtrend e a gente faz o primeiro candle verde aqui no mensal, geralmente é um bom indicativo para a gente. Sempre que a gente joga aqui para o macro, a gente tem mais claro ainda. É óbvio que sempre vai ter momentos aqui no contrário, mas se a gente pegar aqui na média, sempre que flipou aqui de vermelho para verde, geralmente é um bom sinal aqui também, o mesmo tipo de leitura no gráfico mensal. No mês passado eu estava na expectativa que esse candle doji aqui, ele viesse verde, indicando uma possível reversão de tendência. Ele não veio verde, a gente fechou vermelho, como vocês podem ver aqui. Vou até fechar aqui as médias, mas como vocês podem ver aqui, ele veio vermelho, mas veio o candle doji depois de 3 meses aqui que a gente veio num downtrend. E agora em abril a gente está fazendo o primeiro candle verde, pelo menos até agora. O ideal é que ele seja um candle de força, mais uma vez, sem sombra inferior e com sombra superior. Então, mais um indicador que vocês podem buscar confluências. Eu vou tentar cobrir mais ele aqui no canal, porque realmente foi um indicador que eu gostei bastante. Para mim, que gosta do longo prazo, gosta do macro, gosta de uma tendência macro de longo prazo, é algo que tem me ajudado bastante e tem servido muito para eu buscar confluência, mais uma vez, com o on-chain na minha estratégia de métricas de risco. Então, realmente é algo que eu estou estudando a fundo e quis trazer aqui no canal. O objetivo é que a gente explore mais vezes, então, esse assunto, não só no Bitcoin. Se a gente quiser dar uma olhada rápida aqui no Ethereum, vocês vão ver que a leitura é muito semelhante aí do Bitcoin em relação ao Heiken Nash. Aqui, por exemplo, a gente teve um candle doji, que foi um alarme falso, eu diria assim. Aqui sim, um candle downtrend mais claro, porque sombra inferior, sem sombra superior. Só que aqui realmente a gente já vê uma sombra superior aqui. E aí sim, quando a gente faz o primeiro candle verde aqui de força, sem sombra inferior, com sombra superior e um corpo largo, um corpo grande, você começa a notar realmente a gente tem um uptrend. E a mesma leitura que eu fiz em relação ao Bitcoin, mais uma vez aqui no Ethereum, a gente está então na 4ª semana consecutiva aí de um possível uptrend. Mais uma vez na história, historicamente, sempre que a gente começa a imprimir aqui candles verdes com o corpo largo, sem sombra inferior, como foram as 2 últimas semanas, e como é a semana que a gente está fazendo atualmente, e com sombra superior também grande, larga, que existe, a gente realmente tem aí um possível uptrend
como a gente viu aqui no passado. Vou botar aqui todo o histórico que a gente tem nesse gráfico para vocês notarem realmente que é um gráfico mais clean, um gráfico que realmente é um grande rastreador de tendência. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like, ativa a notificação, ajuda muito no nosso trabalho. Mais uma vez, dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá eu tô atualizando diariamente justamente indicadores de longo prazo, indicadores on-chain, sempre no gráfico semanal, sempre buscando confluência e sempre olhando aí o macro. Além do que o Rodrigo também manda análise price action, a gente tem vídeo fechado, a gente tem live exclusiva, então dá uma olhada, o link tá aqui na descrição pro clube de membros. Fora isso, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas você não gosta de Bitcoin. O azar é seu e não meu, tenham todos um ótimo dia e até amanhã.